Boa tarde a todos. Vamos começar nossas sessões de mesa redonda nessa tarde, trazendo alguns debates contemporâneos, trazendo o debate da relação entre o patrimônio, sobre o patrimônio insurgente, com algumas pessoas nessa mesa que tenho muito orgulho de estar aqui junto, começando pela professora Martina, que é professora doutora da URGS, no Rio Grande do Sul, e professora também do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da URGS. Nós temos o João Valig, que é arquiteto pela Escola das Cidades, mestre em Planejamento Urbano pela URGS, cofundador da Goma Oficina e do Centro Cultural da Vila Flores, que é parte do que vocês vão apresentar hoje, e diretor adjunto do IAB Rio Grande do Sul. Também compondo a nossa mesa dessa tarde, com um grande orgulho, é um prazer estar com o Pedro Alban, é prata da casa, foi meu aluno e é muito bom vê-lo novamente aqui na mesa, para poder debater um pouco. Pedro é arquiteto e artista plástico visual, artista visual, mestre em arquitetura pela PUC do Chile e sócio fundador da Arquivo. Nós temos também, compondo nossa mesa, Makota Kidoyale, que é fundadora do quilombo Monzo Nigunzo Kayango, e o professor Maculan, que é arquiteto da UFMG, sócio fundador do escritório Marque Arquitetos, idealizador do coletivo Levante. Vamos começar a fala agora com a professora Martina e o arquiteto João Valig, que vão falar um pouco da experiência deles. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus colegas de mesa, em roda de conversa. Boa tarde, Felipe. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer imensamente a organização do evento. Nivaldo, muito obrigada pelo convite, assim também como a professora Márcia Santana. Enviamos um artigo para uma sessão, um paper, e a nossa surpresa foi de, em seguida, receber o convite para vir fazer uma mesa redonda. Vou iniciar contextualizando aonde eu me situo nesse trabalho. Por volta de 2017, 2018, arquiteto urbanista Briane Bica, saudosa Briane, que coordenou o projeto Monumenta em Porto Alegre de 2004 e 2014, me disse assim: Martina, a melhor festa de São João de Porto Alegre é no Vila Flores. Até então, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha tido a oportunidade de ir lá. Em seguida, me chamam para uma mesa no Instituto de Artes, também da URGS, e quem senta ao meu lado, Antônia Valig, irmã do João. E a Antônia trouxe o trabalho do Vila Flores. Aí eu fiquei sabendo um pouco mais as motivações desse centro cultural. E, para minha surpresa, no processo seletivo do programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional de 2019, 19 para 20, João Felipe Valig na lista. E propondo discutir o canteiro de restauro, a partir da experiência do canteiro e da relação com a vizinhança, relação com o local onde esse canteiro se situava na cidade. E eu topei. E a gente vem trabalhando desde então. O que nós pretendemos apresentar agora à tarde, mais ou menos dividido em 3 partes. A primeira é um pouco da parte teórica conceitual, mas não pretendemos nos estender muito, e a metodologia, principalmente a que o João desenvolve na dissertação de mestrado. Em seguida, os estudos exploratórios, porque uma coisa que nos moveu foi teorizar e entender teoricamente isso que acontecia dentro do Vila Flores. Em seguida, o caso próprio do Vila Flores, em específico, o canteiro vivo, que daí é o nosso objeto empírico da dissertação. E aí algumas reflexões ao final. João, vou passar para ti. Obrigada pela parceria. Boa tarde a todas e todos. Curioso, muito especial estar aqui nesse momento.
porque a gente já se admira pelas redes sociais. Eu conheço esse cara aqui parece que 10 anos, mas nunca tinha visto ele fisicamente. É muito importante estar aqui. O professor Nivaldo também foi avaliador da nossa banca de mestrado, então é uma celebração, né? No fim, estamos aqui celebrando o patrimônio cultural e todas essas iniciativas, né? Então, a gente vai investigar, a gente foi um pouco mais a fundo da investigação deste canteiro, a partir dessa experiência bem situada, né, de um conjunto histórico na cidade de Porto Alegre, que passou por um período, um conjunto arquitetônico passou por um período longo de degradação, né, e ele foi passando por uma herança familiar, então eu faço parte sou coproprietário desse conjunto, né? Então recebi esse conjunto de uma herança familiar, meu núcleo familiar já estava em outro lugar, né? Situando um pouco esse lugar de fala que a gente tem, né? Esse lugar de situação. A gente vai ver algumas fotos, mas por uma motivação muito grande de se instrumentalizar, de se embasar para entender essas relações do patrimônio cultural, especialmente a relação cultural da inserção desse conjunto no seu contexto, né? Um contexto de área industrial da cidade de Porto Alegre, pós-industrial, né? Que passou por uma série de transformações urbanas, e um desafio grande porque esse conjunto, apesar de ser lindíssimo, de estar, né, ser um bem incrível, estava numa condição bastante deteriorada, né? Então, como dar motivação, como dar uso, como dar propósito. E a gente foi, então, através de um mestrado, buscar pesquisas deste processo de requalificação, esse processo de recuperação de um conjunto, de conservação, bem colado no fator cultural, qual que é essa relação de entorno, qual que é os potenciais que um canteiro pode gerar para um meio social, né? Uma socialização de um patrimônio cultural também, né? Então, esse é um envolvimento pessoal e que se tornou um envolvimento profissional, né? E também de teorizar sobre a prática e gerar um conteúdo científico que pudesse ser útil para outras pessoas e outras iniciativas também, né? Então, essa ação educativa, que é um pêndulo entre teoria e prática, sobre isso que a gente fala, entendendo esse canteiro de patrimônio, né? Então, para contextualizar um pouco, né, amanhã a gente tem uma fala mais específica do artigo que a gente submeteu, que ele é uma síntese dessa dissertação de mestrado. A gente vai aprofundar um pouquinho mais a questão metodológica, falar um pouco mais dos resultados. Vou tentar passar bem rápido, até porque a gente entrevistou e se aprofundou numa experiência do Pedro Alban e colegas aqui em Salvador. São duas experiências aqui de Salvador, a Escola Oficina de Salvador e a Moraria, né? Então, um recorte de canteiros com essa característica pedagógica, educativa e experimental, né? Então, a gente está numa mesa de patrimônio insurgente, tem essa conceituação que vem a partir das práticas sociais urbanas, né? Construir esses espaços de participação social, retomar a instância política da discussão, da democracia, e o patrimônio insurgente, então, uma conceituação de Castriota, de Leonardo Castriota, que é a sociedade civil reivindicando o direito à cidade e o direito à memória, né? Reivindicando esses bens para a sua identidade, para a sua identificação também. Então, e o potencial cidadão que isso tem, né? Ele é uma prática da cidadania, né? Além dos direitos e deveres, essa coletivização, essa reivindicação, a colocação desses sujeitos como responsáveis pela sua história, né? E que tem o potencial de criar a provocação, a transformação social, atrelados ao patrimônio edificado, né? Então, são essas ligações que a gente foi buscar e trazer isso para a pesquisa, né? Nossa pesquisa, ela teve o referencial teórico muito baseado num baiano muito especial, Milton Santos. Então, a gente foi conceituar toda a questão do modelo cívico-territorial, a relação
do território e da cultura que são intrínsecos, né? Ele vai nos mostrando isso na sua produção e faz muito sentido para a prática que a gente tem hoje e para a prática das iniciativas que a gente foi pesquisar também, né? Então, este canteiro promovendo a cidadania, né? A problematização, que é uma problematização dos anos 70, que a gente tem muito no nosso universo da arquitetura, através do grupo Arquitetura Nova, principalmente a produção de Sérgio Ferro, né? Que esse canteiro, ele é um lugar, o canteiro de obras, ele é um lugar de alienação do trabalhador, ele é um lugar de exploração de pessoas também, e a Arquitetura Nova nos anos 70 vai questionar muito, vai falar muito sobre os canteiros com o fator pedagógico, com o fator e o potencial emancipatório, né? Então aqui uma citação de Sérgio Ferro e o potencial desse canteiro de obras ser transformado num canteiro escola para melhorar a condição de trabalho e melhorar também a condição da inserção dessas pessoas no seu meio social, né? E o potencial do canteiro de patrimônio como esse lugar de capacitação, de engajamento, de emancipação e, além dessa emancipação social, também a importância que a gente falou agora antes, da característica do sujeito histórico, né? O agente histórico dentro do seu meio social, da sua coletivização, da sua sociedade, né? Então, também a partir de Milton Santos, né, a questão da técnica, a técnica como um fator de análise de toda a produção espacial, né, isso que traz Milton Santos, socioespacial, dividindo entre técnicas instrumentais e técnicas sociais, né? Ele referencia a técnica como o que marca o tempo, né? Um país que tem uma técnica mais apurada, ele cria essa noção de estar mais avançado no tempo por causa da sua tecnologia, e um país que tem uma técnica um pouquinho mais atrasada, está atrasada, defasada em relação a essa economia global, né? Nosso autor, Milton Santos, geógrafo, né? Então ele está falando de geopolítica todo o tempo, né? E como que isso se insere na questão da preservação, né? Dentro da técnica da preservação, da conservação, da técnica da conservação e da restauração, né? Então a gente foi buscar também autores que embasam isso, né? O horizonte de expectativa social, as relações das pessoas que muitas vezes estão fora desta relação, dessa compreensão de algo que tem a sua especificidade, né? E que está muito situado em discussões mais fechadas, né? Então essa divulgação, compartilhamento dessas técnicas para que essas pessoas consigam entender, consigam se inserir, né? E fazer parte, se identificar com o patrimônio cultural, né? Como traz Salvador Vinhas, né? O horizonte de expectativa social, restaurar para os usuários que estão lá, restaurar para a comunidade, que tem a simbologia, que tem a relação com aquele bem patrimonial, né? Então é um pouco o choque da questão metodológica e técnica da restauração, perguntando primeiro para quem, né? Então essa é a reflexão de Salvador Vinhas que a gente traz, e obviamente Paulo Freire, né, já há muitos anos vem nos colocando essa reflexão da construção coletiva do conhecimento, da participação da comunidade em todos os fatores para que essa sociedade cresça com as equidades necessárias e que cresça junto, né? Então, como a gente trazer isso para a educação patrimonial é algo que a SEDUC do IFAM, né, o Departamento de Educação Patrimonial, já é preocupado, né, já traz essa reflexão, já coloca isso na sua reflexão teórica e na sua atuação prática também, né? As casas de patrimônio, enfim, tem uma sequência importante, né? A gente foi buscar isso também, entender, da construção e os processos participativos dentro da educação patrimonial, né? Então, né, fizemos esse breve discussão teórica, assim, refletindo sobre o tema da mesa, né, patrimônio insurgente, e aqui a nossa pesquisa vai olhar para
4 estudos exploratórios, né, e classificar eles de certa forma, né, não é um canteiro modelo, não é um canteiro que ele está necessariamente para a formação de novos restauradores, de novos conservadores, mas que está para a inserção dessas pessoas no processo do patrimônio cultural, né. A primeira, que eu acho que é o exemplo mais desenvolvido, porque ele é difundido no mundo inteiro, ele tem uma metodologia que deu certo em muitos países, que foi aplicada aqui por um período de 10 anos, também teve em Maranhão, em João Pessoa, que é a Escola Oficina de Salvador, né, que é um canteiro escola, né, com também a escolarização e um curso de 2 anos de jovens para inserção no mercado de trabalho, né. A Vila Itororó, que foi um processo aberto, né, a gente entendeu e classificou isso como canteiro aberto, um processo onde a restauração estava acontecendo de um conjunto, e esse processo foi aberto para que a população pudesse entender o que estava acontecendo no seu bairro, naquele novo centro cultural que estava sendo feito em São Paulo, né. A Zeladoria do Patrimônio, felizmente a gente tem aqui o Antônio Sarassá, que é uma metodologia pedagógica do Estúdio Sarassá, né, uma empresa que tem a prestação de serviço de conservação e restauro, mas que tem uma abordagem muito mais humanizada de falar da conservação e da manutenção de conjuntos históricos e difusão disso antes do restauro, né, principalmente. E aí a moraria, que o Pedro está aqui também, vai poder comentar um pouquinho, que é uma casa num contexto histórico de Salvador, onde um grupo foi criando, através de multirões, a sua inserção produtiva e cultural, né? E muitas atividades culturais que foram acontecendo lá, né? Isso tudo foram os embasamentos para a gente fazer essa pesquisa. Aqui é uma trama metodológica que a gente criou, pensando nas dimensões do patrimônio cultural, a memória, o território e a técnica, né, que a gente vem falando, cruzando com essas relações que acontecem neste ambiente, né, o objeto de estudo, que é o canteiro de obras de patrimônio, né. Como é que a gente vai avaliar, como é que a gente cria condições para falar, quais são os fatores de entender, né, e a gente foi buscar, então, na sensibilidade, que é a qualidade do indivíduo de aprender, de assimilar, né, a sua sensibilização com os temas, a sociabilidade, que é a qualidade do indivíduo diante ao coletivo, e a socialidade, que é a qualidade do coletivo diante ao indivíduo, né, o acolhimento que a coletividade dá a esse indivíduo é a socialidade, né. Isso é algo que nos referenciou para olhar para esses objetos de estudo, né, e falar sobre como esse indivíduo foi assimilando as questões do patrimônio cultural, como a edificação foi aí criamos as categorias de análise para olhar isso, como o indivíduo adquiriu novas competências sociais, culturais, a edificação, desde a narrativa do patrimônio, né, para quem, por que a gente está preservando, os parâmetros dessa recuperação que esses prédios, essas experiências passaram, e essa significância cultural, né, o quanto que isso importa para o seu entorno, para as pessoas, né? E também a relevância em relação à cidade e o contexto urbano, né? E aí, eu vou passar bem rápido, porque amanhã a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouquinho mais. Eu queria chegar logo no objeto empírico, que é o nosso estudo de caso, é o nossa relação muito pessoal, e tem uma questão de falar também de Porto Alegre, né, o que a gente passou de emergência climática. A Escola Oficina de Salvador, que já tem essa metodologia consagrada, a gente vê um mapa aí, são 290 cidades que já foram financiados com esses programas de escolas taller. Aqui durou 10 anos, um pouco mais de 10 anos, né? A UFBA era a proponente, foi de 97 a 2008. A gente teve a oportunidade de fazer entrevista com um dos diretores da Escola Oficina de Salvador. E a gente fez a escolha, apesar da escola taller de João Pessoa ser a mais antiga e aqui teve uma longevidade maior, a nossa escolha foi falar de Salvador
porque ela tem o proponente a Universidade Federal, né? Então, provavelmente muitas das pessoas que estão aqui conheçam melhor do que eu essa experiência e possam dar um relato aqui, mas foram oficinas de cantaria, carpintaria, escultura, para inserir esses jovens no mercado de trabalho. O canteiro aberto da Vila Itororó, que foi esse processo de patrimonialização de quase uma quadra de São Paulo, com suas controvérsias e como foi publicizado, né, socializado para que ele tivesse a sua importância cultural também. Aqui, essa metodologia do Estudo Saraçá, que ao longo das suas prestações de serviço vai chegar nas pessoas que são visitantes, que são da manutenção, que estão no dia a dia, né? No caso, tem um exemplo que é muito legal, que é uma restauração de um colégio em São Paulo, onde promoveram uma série de oficinas com os alunos para entender o que estava sendo feito, entender os processos, né? Então, a zeladoria do patrimônio é esse processo onde a conservação e o restauro não tem tapumes, onde se aproxima, né? Então, a gente também foi olhar para isso. E a moraria, que vai ter um tempinho para você vai falar um pouquinho. Então, né, deixar a moraria aqui também num contexto de ambiência cultural, né, e é o fator de importância cultural que a ação deste coletivo, dessa turma, gerou através de mutirões para criar uma viabilidade nessa casa, né. Descansa um pouquinho, mas a gente só tem 10 minutos. Eu acabei de avisar. Em sendo um trabalho de pesquisa, num programa de planejamento urbano regional, o esforço, né, o nosso compromisso era de como amarrar o tema do canteiro, né, da materialidade, do restauro, da recuperação do edifício, com o tema, com a questão do planejamento urbano. Tá? Então, situando um pouco, eu sempre puxei o João, olha, amarra com planejamento urbano, amarra com planejamento urbano. O que tem isso a ver com o contexto do bairro, o contexto da cidade, né, a relação da vizinhança. Então, só para a gente se situar, já conversei com vários colegas de outros países essa semana. Porto Alegre se situa bem ao sul do país, né, somos vizinhos do Uruguai, tá, paralelo 30, então só para situar um pouco. Tá? E ali no mapa da cidade, nós temos nessa espécie de península, quase ali uma península na ponta, o centro histórico, né, cidade fundada mais ou menos em 1770, 72, hoje capital do estado do Rio Grande do Sul, com 1.400.000 pessoas, e onde está anotado em preto e tem o ponto vermelho, diz respeito ao 4º distrito, né, que tem, a partir do final do século XIX, uma ênfase, né, na função industrial da cidade, hoje não mais, né, em virtude de todo um processo de industrialização ter se deslocado ou para a região metropolitana ou para cidades mais próximas de Caxias do Sul, e naquele ponto vermelho ali onde se situa então o Vila Flores. Ok. Aqui nós temos 2 imagens, uma delas de 1934, né, que mostra o edifício do Vila Flores, no 4º distrito, nesse distrito industrial, com uma perspectiva do rio para os altos dos Moinhos de Vento. Né? O bairro Moinhos de Vento se destaca um pouco o Hospital Alemão, hoje Hospital Moinhos de Vento, né, numa data aí marcante para muitas cidades brasileiras, que é a passagem do Zeppelin. Tá? Então, essa perspectiva, sem uma densidade construtiva, sem as construções em altura, né, sendo o prédio do Vila Flores, ou esse edifício, né, se destacando na paisagem. E a imagem abaixo é uma imagem ao contrário. Né, quem está mais ou menos ali na altura do Hospital Moinhos de Vento, agora com uma perspectiva e uma imagem mais recente, 2012, com vista para o rio, então, mais aqui com os telhados vermelhos aparece essa edificação, já com um entorno, né, bastante mais densificado, com os grandes pavilhões, inclusive da indústria, que hoje não funcionam mais, né, como indústria, tem toda uma outra pegada de empreendedorismo nesses lugares, e se torna hoje um bairro com
um olhar, né, para, com uma reserva para a construção civil que está se desenvolvendo bastante. Bom, a região então é conhecida como o quarto distrito, né, e nas últimas décadas, com a evolução urbana da cidade, a região passa por grandes mudanças na dinâmica social, administrativa e econômica. Pela saída dessa função industrial, há também uma deterioração, não só do bairro como um todo, mas também dos edifícios, né? E o Vila Flores hoje procura, inserido nesse contexto, dialogar aí com essa relação local e com o potencial cultural, sem esquecer o território onde está inserido. Oi? Tá bom. E aqui o edifício em tela, né, que foi construído, proposto e concebido pelo José Lutzenberg, um arquiteto que vem da Alemanha, para abrigar, então, os trabalhadores da zona industrial no quarto distrito. Né? Hoje, o conjunto é protegido como patrimônio cultural. E eu vou repassar de novo para o João, apresentar a proposta do Vila que acontece nesse edifício. Bom, então, dito isso, assim, eu vou... Tenho que voltar, né? Entendido esse contexto urbano, né, em 2009, como eu falei, isso veio vindo de uma herança familiar, né, o meu núcleo familiar, eu nasci em São Paulo, enfim, foi uma surpresa, né, minha família de Porto Alegre, a gente voltou a Porto Alegre, apesar de não ter nascido lá, para entender e trabalhar nesse conjunto, né, então tem uma condição muito interessante e muito favorecida, mas uma condição bastante desafiadora de como se iniciou este processo, né? Então a gente foi buscar abrir o processo, conversar muito com a vizinhança, conversar com produtores culturais, conversar com profissionais da área, da arquitetura, para fazer a recuperação desse bem arquitetônico, artístico, cultural, que é uma proteção municipal, né? Então, hoje, 2009 até 2012, isso foi um entendimento, conceituação, reformas emergenciais, reformas, né, nada de restauro. Não havia capacitação nossa, como gestores, para trabalhar conservação e restauro, né? Então, este processo todo é essa busca também. E hoje o Vila Flores tem uma inserção considerável, importante, na cidade de Porto Alegre, pela sua atuação artístico e cultural, né? As pessoas indo lá, se identificando com o processo e querendo estar lá, querendo ajudar, querendo montar o seu ateliê, querendo morar lá, e a gente foi dando condições para isso, né? Toda a infraestrutura interna teve que ser feita e a gente faz essa busca até hoje de conseguir restaurar as fachadas, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai criando movimentos de conservação, né? Hoje a gente entende o Vila Flores como um ecossistema produtivo e criativo. São duas instituições que fazem a administração disso, né? Que surgiu em 2014, a partir desses primeiros contatos, as primeiras pessoas que estiveram lá e começaram a montar seus negócios, a gente montou uma associação cultural sem fins lucrativos, baseada nesses eixos: arte, cultura, arquitetura, urbanismo, educação e inovação social, né? E isso foi criando condições, e a segunda instituição é uma empresa que faz a locação dos espaços. Então, há uma cedência de propriedade para a associação cultural poder criar toda a sua programação no térreo. Então, todo esse térreo é cultural e os pavimentos para cima são ateliês para criar condição econômica, inclusive para fazer a recuperação, né? Esse é o entendimento que a gente tem desde o início, como um processo arquitetônico, um prédio que parte está ocupada, a outra parte ainda está muito deteriorada, e que a gente tem que fazer disso um canteiro o tempo inteiro, né? Então a gente está sempre fazendo alguma coisinha. E aí esse segundo desenho reflete o nosso momento, né? Obras e atividades culturais. Então essas obras viram atividades culturais. Então vamos difundir esse conhecimento, e a gente foi buscando criar esse programa Canteiro Vivo. Então faz um fim. Esse programa Canteiro Vivo, que a gente coloca em 3 instâncias diferentes, né? Sensibilização, conhecer os antigos moradores, os vizinhos, trazer eles para contar as histórias, fazer eventos lá dentro. Você vai num show lá dentro,
e você começa a perguntar, a curiosidade é esse momento de sensibilização, trazer escolas para dentro, né? A segunda instância são essas vivências que acontecem, as visitas mediadas, né? Levar as escolas para lá, e a terceira instância já é um nível mais apurado, né? O conhecimento técnico, prático, né? E que foi possível graças a cooperações técnicas que foram estabelecidas, né? Uma com o Estúdio Saraçá, Toninho está aqui, né? Obrigado, Toninho, por toda a generosidade sempre, assim, né, de nos ajudar nas questões técnicas e abordagem, né, com a zeladoria também. Mulher em Construção é uma ONG que trabalha com a formação e capacitação de mulheres para a construção civil, e nessa situação de Vila Flores elas também começaram a capacitar mulheres para a restauração e para a conservação. Então, foi essa tríade que começou a acontecer, e esse é o nosso programa Canteiro Vivo, né? A gente tem uma identificação disso formalizada a partir de 2019, quando essas cooperações técnicas foram assinadas, porém, desde o início a gente entende isso como um canteiro vivo, né? Então aqui é como a gente trata esse bem, né, como se fosse um organismo vivo. Ele fala com as estações do ano, né? No inverno temos a festa junina, que é a festa da partilha, a festa do fogo, e é um bom momento para tratar as pragas, porque elas estão bem juntinhas, né? Na primavera, a gente tem o Festival da Primavera, que inclusive acontece nesse fim de semana lá, né, agora. E é muito bom para pintar as paredes, porque vem os ventos mais secos, né? A gente passou todo aquele inverno chuvoso lá no sul, então é bom para repintar as paredes, né? E aí são as atividades que já aconteceram nesse Canteiro Vivo. Durante a pandemia a gente fez uma série de fóruns, eles estão disponíveis online, né? Tem caderninhos, produções. Foram 3 oficinas de capacitação junto com o Estúdio Saraçá e Mulher em Construção. Criamos um personagem junto com um artista que ele representa o Lutzenberger vindo de barco da Alemanha, né, junto com a sua maletinha de desenho e um ratinho que é o Fritz, então é o Lutz e o Fritz, para conseguir trazer a criançada para dentro desse processo. Enfim, são diversas coisas, né, não vou retratar muito elas assim, e como é esse Vila Flores hoje, né, esse ecossistema criativo, né, com os ateliês de produção ligados àqueles eixos que a gente falou, né, muito artístico, muito do fazer, ligado com entendimento da vocação do território, uma área pós-industrial, onde tem todo um legado que antes eram grandes indústrias, mas que hoje são o serralheiro, o marceneiro, o carpinteiro. Então, o Vila Flores ainda conversa com isso. Tem apartamentos de moradia, as atividades esporádicas, eventos, né? Aqui a gente vê uma foto da festa junina, como fica esse pátio, cheio de gente, é bonito pra caramba. Exposições, as atividades regulares, aula de capoeira, trabalho com crianças, aula de yoga, aula de francês. Então, são atividades regulares, né? E a relação com outras entidades, outras instituições do bairro, né? A gente tem uma situação que, como a gente viu naquela foto, a Martina comentou, tem a cidade alta, a cidade rica, a colina principal da cidade, onde está a Praça da Matriz, depois vieram os bairros ricos, né? E vai descendo, isso é bem comum, né, no urbanismo dito português, assim, vai descendo a colina, chegando na cidade baixa, e vem a área mais empobrecida, mais pobre, né? E o Vila Flores está nessa transição de cidade, né? No início da várzea mesmo, né? Um lugar com essa vulnerabilidade ambiental, mas que também tem esse potencial de pegar o de cima e juntar o de baixo, e trazer o de baixo um pouco para cima. Então é esse lugar que um centro cultural se coloca, um bem patrimonial, um bem cultural se coloca nesse território, dialogando com outras iniciativas, né? O movimento de luta por moradia, o Centro Cultural de Catadores, né? Porque é uma região onde a principal motivação econômica hoje é a reciclagem, né? Então tem um Centro Cultural de Catadores que está inserido em outro prédio histórico, com os mesmos problemas que a gente tem, então a gente também troca isso, traz eles para fazer as oficinas, né? E aí, já estou concluindo também, o Centro Social que trabalha nessa vila, que tem a principal motivação a reciclagem de resíduos, e os jovens que têm a perspectiva de ou continuar trabalhando com resíduos ou ir para alguma informalidade, alguma outra
e a gente criar uma condição legal de troca artística e colocar o Vila Flores como centro cultural de bairro dessa molecada, dessa criançada, fazendo pista de skate para eles, trazendo eles para construir máquinas para reciclar as tampinhas e transformar em outras coisas, né, que é o semente do plástico, né. Então, é isso, né, que é o Vila Flores, essa miscelânea de coisas motivada por uma ação de recuperação de um bem patrimonial, transformada num processo onde cada passinho desse processo ele é um fator de difusão de conhecimentos, de construção de conhecimentos, né? E aí, recentemente, a gente teve esse atravessamento da emergência climática, da enchente, né? Como eu disse, é um território de várzea ali, foi muito afetado. Esse até não é o dia que a água subiu mais, esse é o dia que a água subiu mais, dá para ver pelas janelas, a água entrou pelas janelas, a gente ficou 22 dias com água nesse nível, demorou uns 25 dias para, mais 3 dias para a água baixar, e aí tudo, né, como é que a gente, o que a gente faz? Mas teve uma recuperação bastante importante, né? São 6 meses desde que a enchente nos pegou. A gente, justamente por essa coletivização, esse coletivo, essa socialização dessa iniciativa, a gente recebeu muita força, muita ajuda comunitária, né? E durante a enchente e pós-enchente, o Vila Flores também se colocou como um lugar de referência, né, para distribuição de produtos de limpeza, distribuição de alimento, também de acolhimento. Muitos dos vizinhos, né, uma vizinhança com uma idade avançada, não queriam sair das suas casas, então a gente tinha uma condição de poder acolher algumas coisas ali dentro, por causa de todo um grupo social que a gente tinha. A gente conseguiu o barco, trouxe, buscou vizinho. Então, enfim, esse lugar que vem a partir do patrimônio, da arquitetura e tal, tem a sua importância, sua referência social e cidadã. Esse é o que eu estou relatando agora, né? As atividades que aconteceram, essa solidarização na recuperação. E a reflexão sobre um novo momento, né? Esse é finalmente o último slide. Reflexão esse repensar, né? A cultura, a pandemia nos mostrou que a cultura é o primeiro a parar e o último a voltar, a cultura, a arte, né? Esse é o cerne da atividade do Vila Flores. Então, assim como o Porto Alegre tem um dique e as comportas e o muro, a implantação do Vila Flores, que a gente vê aqui mais à esquerda, ele também tem essa proteção do ambiente vazio, que é o pátio, que é o ambiente cultural, e do galpão, que é onde acontecem as atividades culturais. Então, a gente vem pensando e aplicando essas soluções de transformar esses apartamentos em térreos em laboratórios em resposta ao rio, em resposta socioambiental. Como é que a gente vive nesse lugar? Como é que a gente se adapta nesse lugar, né? Enfim, o prédio tem 90 anos, passou por uma outra enchente, sobrevive, mas a gente precisa dar respostas mais certeiras, né? Então, que esse centro cultural fale também sobre a crise climática, né? E busque soluções para sua inserção. Isso pode servir depois para diversas outras situações que passam por isso, né? Enfim, deixo aqui também referências bibliográficas do que eu falei lá no começo, se alguém quiser e precisar. E agradeço e me desculpa ter passado um pouquinho. Martina, João, obrigado pela contribuição, muito instigante. Temos mais outras coisas para poder discutir, poder refletir. Acho que também toda a nossa plateia tem bastante coisa para poder contribuir com vocês, mas vamos ouvir agora a experiência de Pedro e ao final a gente abre para poder continuar essas provocações e inquietações. Bom dia, gente. Boa tarde. Queria agradecer pelo convite. Realmente estou aqui com pessoas de quem eu sou fã há bastante tempo, então eu vou falar um pouco de algumas experiências. Enfim, o nome
nome dessa fala de alguma maneira é reuso, flexibilidade para patrimônio para além do edifício. E vou começar um pouco com essa história aqui, que é a história do edifício onde funcionava o restaurante Colomb, localizado ali na Praça Conde dos Arcos, no comércio. Não vou entrar muito no motivo dele ter desabado, porque eu acho que, de alguma maneira, é uma tragédia anunciada e também é uma história repetida no centro. Vou dizer que eu não sou um especialista em patrimônio, então pretendo cometer várias imprecisões aqui, mas, de alguma maneira, eu acho que o tema dessa fala ele vai um pouco com o que a gente faz a partir desse momento, né? E um momento talvez seja um momento um pouquinho antes desse. Então, o que aconteceu nesse edifício é que as tesouras, depois de um longo tempo de abandono, o restaurante que funcionava aí há mais de 100 anos, que está nos livros de Jorge Amado, foi obrigado a sair por conta da condição do edifício. Eles estavam lá há mais de 100 anos, mas não eram proprietários do edifício. O proprietário não cuida, eventualmente as tesouras rotacionam e empurram a parte de cima da fachada para fora do prédio. Mas no momento que isso acontece, todas essas janelas e todas essas portas desse edifício ainda estão no lugar e num estado de conservação, digamos, razoável. E eu fui aí, acho que aproximadamente 4 horas depois do desabamento. As janelas ainda estavam ali, as portas ainda estavam ali. Tinha um representante do IPHAN que estava dando uma palestra, e a palestra, de alguma maneira, era: olha, vamos deixar esse edifício, apesar de ele ter sofrido esse acidente, ele não vai ser demolido, mas vamos deixar tudo aí como está. E no momento que ele está falando isso, você vê atrás dele todos os catadores de Salvador, um pouco de olho naquelas janelas e portas, e o destino é meio óbvio, assim que chegar a noite, vai se entrar, vai se levar tudo. Provavelmente isso daí vai para um ferro velho, o cara do ferro velho não vai querer, e disso daí vai parar em todos os antiquários de um nível um pouco mais baixo, ali da Rui Barbosa, e a partir disso isso vai para lá nos antiquários de um nível um pouco mais alto, no Rio Vermelho ou em outros bairros da cidade. Então, assim, claramente existe um interesse nesse tipo de material. Nesse caso específico, mas que eu acho que é um caso geral, o IPHAN não tem nenhum arquivo próprio para proteger os elementos de um edifício arruinado. E, de alguma maneira, eu acho que parte da questão é essa, né? Como preservar elementos de um edifício arruinado fora dele. E eu acho que parte das falas aqui vão ir um pouco nesse sentido. Por outro lado, isso é uma coisa que fala de um edifício que passou por um desabamento, mas também, quando eu vou restaurar esses edifícios, eu tenho a entrada de muito elemento novo, né? Então, assim, o que é novo num restauro? Quando eu falo dos edifícios que um restauro incorpora dentro do seu conjunto, o que é novo? E o que é novo precisaria ser novo ou poderiam ser parte desses elementos, né? E o valor patrimonial do elemento, né? Porque eu acho que dentro do meu entendimento de não especialista de restauro, a partir do momento, ou mesmo antes do momento daquele edifício ter sido desabado, as portas fazem tanta parte do patrimônio dele quanto as pedras, né? E de alguma maneira, como eu protejo essas coisas de maneira equivalente e coerente, assim. E eu acho que, enfim, são 4 histórias curtas. A primeira é uma palavra que, de alguma maneira, é conhecida dentro desse campo, que é a ideia de espólio, que é a incorporação de elementos de outros edifícios num novo edifício, né? E você vai ter várias experiências históricas disso, mas me interessa especificamente uma legislação da decadência do Império Romano, né? Então, assim, quando o Império Romano já está ali para se acabar, você tem uma série de edifícios arruinados. E aí eles emitem uma legislação, uma lei, que é basicamente, se um edifício não pode mais ser cuidado pelo Estado, se o Estado não tem mais dinheiro para cuidar dele, esse edifício deveria ser desmontado e guardado, porque essas pedras, esses materiais fazem parte do patrimônio do Império Romano. Então, essa ideia de que um edifício ele possa ser patrimônio mesmo fora da condição de edifício, né? As pedras, as peças. E isso como uma parte da história do mundo, assim. Então, eu trouxe aqui o exemplo da demolição da Capela da Moraria, que é um edifício construído no século XVII e demolido no começo do século XX. E, enfim, eu vejo primeiro uma demolição feita a muitas mãos, não é uma demolição mecânica com máquina como a de hoje em dia, mas se eu vejo aquele fundo ali, eu vejo que a demolição, de alguma maneira, ela é uma desmontagem. Então, eu tenho, nessa foto de demolição, uma série de madeiras, uma série de portas, uma série de peças ali, relativamente organizadas para que isso vá para outros edifícios, né? Claro que aqui, não num sentido de patrimônio do ponto de vista histórico e de memória, mas simplesmente uma obviedade. Se eu vejo esses carros de boi aí, eu tenho que imaginar que todo o material novo
vai ter que ser transportado por um carro de boi. Faz muito mais sentido eu estar utilizando materiais de um edifício que foi demolido dentro do centro da cidade do que ir numa floresta, cortar uma árvore e trazer ela de carro de boi. É uma coisa óbvia, eu não preciso de retórica de sustentabilidade, eu não preciso de retórica de memória. E essa é uma história global. Então, aqui, a demolição do Palácio Granvelle, em 1928, e eu também vejo todos os materiais separados, organizados, e uma plaquinha ali no canto que diz materiais à venda, né? Então, assim, essa ideia de que, em algum momento da história, toda a demolição era uma desmontagem e era, simultaneamente, uma loja de materiais. E isso vai acontecer mesmo em momentos da história da arquitetura e do urbanismo, onde eu tenho muita demolição acontecendo ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho o traçado de rua de Haussmann, do Plano de Paris, e mesmo nesse momento, onde eu tenho uma quantidade completamente absurda de edifícios sendo demolidos ao mesmo tempo, eles não são demolidos sem aproveitamento. Eu tenho leilões separados, então, por um lado, você tem o leilão do terreno e você tem o leilão do edifício, né, dos materiais do edifício. E a demolição, ela funciona de uma maneira diferente. Então, a demolidora, ao invés de hoje em dia que a demolidora ela propõe um custo para demolir um edifício, a demolidora propõe um valor de compra. Então, eu estou num momento da história do mundo onde demolir ainda era lucrativo. Então, o leilão dos materiais de um edifício, ele acontece por propostas de compra, porque eu considero que as pedras, as portas, as janelas, as telhas, tudo isso tem valor. E nesse momento onde eu tenho muita demolição e eu também tenho muita construção nova, é justamente quando eu começo também, eu não posso mais, por uma questão de tempo, estar armazenando e vendendo material a partir do próprio terreno, mas eu começo a ter os grandes revendedores de materiais numa região um pouco mais longe da cidade, a exemplo desse aqui, Picarte, e também é o momento onde eu começo a ter um interesse histórico pelo velho, né? Então, assim, é só numa cidade onde tudo é novo, onde tudo está sendo reconstruído, que as pessoas começam a sentir um apego por esses elementos de um passado, né? Porque a cidade, após o Plano de Paris, é uma cidade toda nova e aí as pessoas vão nesses revendedores para comprar pedaços de lareira e pedaços desses imóveis antigos que carregam algo de memória. Tudo isso vai acabar, em grande parte, por uma série de motivos, por valorização de mão de obra, por restrições tecnológicas, e muito em breve eu começo a ter situações como essa, onde o edifício Guilender é um edifício construído em 1897. Em 1897, isso é o auge do que poderia ser um edifício de hotéis. E em 1910, esse edifício já é considerado um edifício obsoleto, precisa ser demolido. E como não tem mais tempo, porque o valor do terreno é tão caro, precisa ser demolido muito rápido. Eu não tenho mais tempo de fazer uma desmontagem. Então, quem vence o leilão não é mais uma pessoa que quer pagar pelos materiais, é uma pessoa que diz, eu vou fazer um buraco em todas as lajes, sair jogando o que eu estou demolindo dos andares de cima dentro desse buraco, quebrar tudo lá embaixo e levar, mas eu vou conseguir fazer minha demolição em 3 meses e não vou atrasar seu cronograma, que é, de alguma maneira, a realidade hoje, quando eu penso em uma demolição em Salvador. Prazo importa muito mais do que qualquer valor que seja recuperado desses edifícios, patrimoniais ou não. Então, tem um pouco essa história macro e tem esse contato micro, né? Que é a Moraria 53, é uma casa localizada na Rua da Moraria, Centro Antigo de Salvador. Não é um imóvel tombado, mas está numa região com algum tipo de proteção, principalmente das fachadas. E era um imóvel que segue uma história também é uma história bem comum de Salvador, que é uma pessoa muito religiosa que morre, não tem filhos, e doa esse imóvel para a Santa Casa. A Santa Casa hoje em dia detém uma série de imóveis no centro de Salvador e ela deixa de ter condição de cuidar desses imóveis, esse imóvel vai se arruinando. Em algum momento, 3 sócios, Naya, meu pai e meu tio, compram essa casa com expectativa de transformar ela em uma outra coisa, mas acontecem outros problemas familiares e essa casa, apesar de ganhar um telhado novo, ela se arruína ainda mais por mais uma série de 10 anos, até o momento que eu e alguns amigos fazemos uma proposta de reformar a casa por 1 ano em troca de usar ela por 4 anos. Essa proposta é aceita, no final a gente termina reformando a casa pelos 4 anos e utilizando. Esse é o estado da casa quando a gente entra e começa a acontecer uma coisa muito importante, que a gente iria reformar uma casa sem dinheiro praticamente nenhum, e o uso ele começa a ser um motor dessa reforma, né? Então,
a gente passa, as primeiras 5 pessoas, a gente passa, acho que 4 meses cavando um buraco para refazer uma tubulação de esgoto. E chega um momento onde, no meio desse processo que claramente não estava indo para frente, uma banda de amigos da gente fala com a gente, olha, a gente precisa fazer um show na casa. Vocês têm como receber? Aí a gente fala, ó, a gente tem, mas a gente não tem banheiro e tem um buraco no corredor inteiro que é a tubulação de esgoto. E aí a gente faz uma troca com eles, que é, durante o próximo mês, vocês vão cavar o buraco com a gente, vocês vão fazer a obra com a gente, essas pessoas são músicas, não são arquitetos, não são nada, em troca de vocês poderem usar a casa para o show. E aí o fato de ligar a obra a uma demanda muito clara, com uma data, é o que começa a criar prazos e a mobilizar esse processo de intervenção, né? Então aqui eu tenho a Anderismo, que é um grupo de rap, e eles estão demolindo esse trecho de parede 6 horas antes de executar, de fazer um show usando esse mesmo trecho de parede que eles demoliram como palco. Então eu começo a ter relações entre demolição, construção e uso muito próximas. E o próprio projeto da casa, visto que a gente faz essa troca sem grandes demandas, ele começa a ser mobilizado por essas trocas. Então, aparece Iago, que é um psicólogo, e ele fala, olha, eu quero fazer parte do coletivo, mas eu quero ter um consultório para atender a população do centro dentro dessa casa. Então, a partir dessa demanda dele, o programa do nosso projeto passa a incorporar um consultório de psicologia. Vários professores levam os alunos aí com suas turmas para aprender coisas de obra, né? Usar uma serra, usar um pouco de carpintaria, um pouco de obra. Esse é o consultório de Iago, que é o psicólogo, onde esse forro, ele de alguma maneira é feito com as caixas de leite das padarias da Rua da Mouraria, então termina tendo essa ligação. Esse é um projeto que, assim como a Vila Flores, ele tem muito mais reconhecimento na cidade pela sua face cultural do que pela sua face de arquitetura, apesar dessas duas coisas se costurarem. Então, muito mais de 200 pessoas terminam estando envolvidas nesse projeto ao final de tudo, entre oficinas, entre cursos, entre shows, entre obras, de tudo. Mais uma parte que eu acho que conecta um pouco com aquela história inicial é que a gente estava fazendo uma obra sem dinheiro, e uma das maneiras de você fazer isso é com materiais reutilizados. Então a gente solta essa chamada no Instagram, que era o que não serve para você é útil para a gente, que era basicamente o resto de sua obra, mande foto, a gente pode querer. E a gente solta isso numa inocência de que o que a cidade está descartando é, de alguma maneira, garrafa PET. Assim. Então, acho que nesse momento a gente está achando que construir com material reutilizado é construir com materiais de baixa qualidade. E em Salvador não é. Então, em Salvador, construir com materiais reutilizados é construir com 400 janelas de peroba rosa de um edifício que está trocando todas essas janelas por janelas de alumínio. É construir com assoalhos de IP, é construir com pedras, é construir com todos os materiais nobres. Eles aparecem no mercado, não é nem no mercado de segunda mão, né? Eles aparecem no descarte. E aí a gente começa a entender que o que a cidade descarta tem valor e que a gente pode fazer nossa obra com isso, né? Então aqui trazendo 2 materiais, o forro de madeira, um forro de pau d'arco de um edifício que estava trocando todos os forros das varandas por forro de gesso, ou essas janelas, né? A gente começa a acumular esses materiais na casa, a casa ela passa a ser um arquivo, então ao mesmo tempo que a gente está fazendo exposição, está usando, está fazendo obra, a gente também está guardando material, e essas coisas elas vão se costurando. E um pouco essa ideia de fazer com o que tem, né? Então eu preciso fazer o que se quer com o que se tem. Então eu tenho que fazer um mezanino, eu só tenho portas semiocas, eu faço um mezanino de portas semiocas. Eu tenho que fazer uma parede, eu só tenho janelas, eu faço uma parede de janelas. Eu tenho que fazer um piso e eu tenho janelas, eu faço um piso de janelas. Então, como cada material ele pode ser repensado para outra coisa, e eu acho que isso traz algumas questões para essa leitura do patrimônio. A primeira é que os espaços que eles vão sendo construídos na moraria, que não é uma intervenção num patrimônio tombado, mas eles claramente rompem essa ideia de legibilidade, no sentido de que o novo é feito com o velho, e por isso várias partes dessa obra elas não são identificadas claramente o que é o patrimônio, ou o que é o original e o que é a intervenção. Então, esse é uma das salas da casa, onde esse piso de taco, ele é um piso de taco que veio de um outro edifício que a gente colocou aí, e as coisas elas vão se misturando de alguma maneira que, para muita gente, principalmente para um olhar menos atento, é difícil você estar na casa e você dizer o que era dela e o que não era, porque às vezes o que entrou de novo é uma coisa do mesmo período, de um outro imóvel. Então essa confusão que eu acho que é algo que
talvez a gente pudesse incorporar em outros modelos, né? E, claro, é uma obra feita por pessoas que não sabem fazer obra, então a relação com os mestres como professores se torna uma coisa muito clara. Esse é seu Antônio, nosso carpinteiro e mestre mesmo. A gente queria mudar uma das escadas de lugar, né? A gente tinha uma escada em um cômodo que a gente queria levar para outro. Eu acho que Nivaldo disse para não fazer, outras pessoas... O patrimônio, de alguma maneira, disse para não fazer, não porque não pudesse ser feito, mas porque a gente não teria capacidade, uma vez desmontada essa escada, remontar ela, né? E através de São Antônio isso se torna possível, assim, de alguma maneira. Então não é só tentar fazer com tutorial do YouTube, mas incorporar esse mestre que tem um conhecimento como um professor, né? Então essa escada, aí eu passei, mas enfim, a escada ela é uma escada em leque, que ela muda de cômodo, o outro cômodo é mais apertado, então eu preciso transformar ela num triângulo e preciso incorporar um lance novo nessa escada, que é esse lance do meio, que é novo, mas é feito com velho. Então, também, para quem está lá e não está muito atento, é uma escada que, enfim, esse trecho é novo, mas ele está totalmente mesclado ali dentro do que é o velho e o novo, principalmente pelo fato de que a gente não tem tempo para dar acabamento nessa obra, né? Nem tempo, nem dinheiro, então as coisas começam a se misturar. E, enfim, acho que dessa experiência, eu acho que essa experiência tem uma parte que se liga muito com a Vila Flores, no sentido de que é um coletivo que está muito ligado ao uso e à cultura como movimento da obra, mas desse ponto de vista do material, né, que eu acho que vai costurar com o resto, a gente sai muito com essa conclusão. Em uma cidade que não recicla, viver do lixo é viver como um rei. 3. Eu acho que o 3, de alguma maneira, ele termina sendo quase que um resultado desse 2, que é o 53, no sentido de que o coletivo ele tinha 7 pessoas, não todas arquitetos, mas dessas 7, atualmente eu sou um dos membros da Arquivo. Jonas tem a oficina Pau d'Arco, que é uma marcenaria especializada em madeiras de demolição e em reincorporação desses elementos. Rudá, que não era do coletivo, mas estava próximo, tem uma outra marcenaria especializada nisso. Vitória tem um escritório. Então, assim, de alguma maneira, a gente vai formando uma rede que não é mais o coletivo. O coletivo e a casa, eles levam uma pancada muito grande na pandemia, pelo fato de ser uma casa um projeto que se movimenta através da cultura e não consegue se recuperar disso, mas isso vira um grupo de pessoas que estão articulando a partir desse aprendizado. Eu acho que para Arquivo uma fala bem interessante é essa de que todo patrimônio é duplo, então o patrimônio que é memória, ele é simultaneamente valor. E ela é uma empresa especializada em reutilização de materiais. Isso tem toda uma argumentação pelo lado da sustentabilidade, mas tem uma argumentação pelo lado da memória, que é a mais relevante aqui. Então, resumindo muito o nosso trabalho, a gente entra em imóveis desse tipo, que estão localizados em setores da cidade onde o plano diretor mudou e que, por consequência, esse imóvel que tinha um valor de casa passa a ter valor de terreno e vai ter que ser demolido. Então, a gente entra antes da demolição e, de alguma maneira, transforma esse imóvel nesse imóvel daqui. E esses materiais todos vão para um galpão, onde eles são fotografados, cadastrados, e a gente ajuda outros arquitetos e outras pessoas a reinserirem isso em outros imóveis patrimoniais ou não, né? Aqui alguns dos imóveis onde esses materiais são inseridos, eu tenho restaurantes, eu tenho casas, eu tenho apartamentos, enfim, imóveis dos mais diferentes tipos. Isso tem, enfim, toda uma parte logística de entrar tem essa questão, né, de eu sou a última pessoa a entrar num edifício antes dele deixar de existir. Isso me torna a barreira entre o que é lixo e o que não é lixo. Como eu sou a última pessoa que pode olhar para uma coisa e dizer essa porta é um produto e não um lixo. Basicamente, eu tenho esse superpoder, que é um micropoder, no sentido porque eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, a Arquivo também tem um limite, então eu não posso dizer que tudo não é lixo. Então, tem um sofrimento aí. E a Arquivo, como ela é uma empresa, ela tem uma série de limitações, que é basicamente... a gente só pode desmontar coisas que vão ter saída, não adianta eu desmontar uma coisa que vai ficar parada no estoque. Isso quer dizer que, separando aqui, eu tenho viabilidade técnica, que são elementos que às vezes não podem ser desmontados, então você pensa aí, um azulejo muito fino assentado com argamassa C3 não vai poder ser desmontado. Eu tenho a viabilidade cultural, que é um elemento que pode ser desmontado, mas não vai ter saída porque ele é considerado brega, ou porque ele está fora de norma, ou porque qualquer coisa desse motivo. E eu tenho a viabilidade econômica, que é o elemento que às vezes ele pode ser desmontado, às vezes ele encontraria um interessado
mas ele não pode ser desmontado e transportado para o estoque num custo viável, né? Então, o que isso quer dizer? Que às vezes uma bancada de inox que ela foi inserida num apartamento, ela subiu dentro de um elevador de obra e ela não cabe no elevador do edifício, e o custo de sair isso por fora do edifício não vale a pena. Então, essa bancada maravilhosa, perfeita, não sei o quê, passa a ser lixo, ou passa a ter que ser cortada. A mesma coisa com todas essas portas e esquadrias de alumínio. Enfim, bem pragmaticamente, a equação é desmontagem mais transporte mais estoque, considerando o risco, tem que ser inferior ao valor que alguém esteja disposto a pagar por isso. É uma equação que fecha para muito menos materiais do que a gente consideraria. Então, às vezes tem a situação da arquivo entrar num apartamento e escolher resgatar os puxadores das gavetas e todo o resto fica. Esse é o nosso escritório. A gente também faz uma parte de mobiliários, de transformação desses materiais em outras coisas, sempre ligada à memória desses materiais. Então, nesse caso, essa é uma mesa feita para um artista, a partir do assoalho onde ela morou com o marido dela do espaço onde ela morou com esse marido que faleceu de câncer durante muitos anos. Enfim, uma série de desenhos onde eu sempre estou ligando essa ideia da origem do material e dessas memórias associadas, composição de janelas, não necessariamente, e todo um estudo de arquitetos que já faziam isso antes da gente. Então, esse é um desenho de Arilda Cardoso, que é um arquiteto que, quem nunca veio a Salvador, recomendo muito vocês irem visitar pelo menos o Catarina Paraguaçu, outras obras dela. É um desenho para a casa de Maria Bethânia, onde ela desenha um gradil a partir de uma série de gradios, né? Então, como esses desenhos de arquitetura são completamente diferentes, se eu pensar a partir dessa relação com o material que já existe e não com o material novo, né? E o 4 eu vou passar muito rápido, porque Naya vai falar dele, mas que é o Casarão 28, que é, de alguma maneira, uma evolução comparativamente muito mais formalizada do que o 53, ainda que não tanto assim, mas de uma intervenção em um imóvel tombado pelo IPHAN do século XVII, onde a gente consegue realmente reinserir uma série de elementos. Enfim, um imóvel consideravelmente grande, um imóvel que no total ele termina tendo 5 ou 6 andares, então assim, 1.000 metros quadrados, não é uma coisa pequena, que nem a Moura de 53, então eu acho que isso já passa a ser uma lição para intervenções em patrimônio de grande porte, né? Mas que é viável porque é diferente. Então, por que é diferente? Por que eu consigo reutilizar tanto numa situação dessa? O cronograma é estendido, não é uma obra corrida, isso quer dizer que eu não preciso procurar 100 portas para essa intervenção ao mesmo tempo, eu posso procurar 5 portas, 5 portas, 5 portas, 5 portas. Não tem demanda de regularidade entre os apartamentos, o que quer dizer que eu não preciso de 100 portas iguais, eu posso procurar 5 portas de um tipo, 5 de outro, 5 de outro. Tem pouca divisão de trabalho. Naya, Griselda e Marcelo, que são sócios, são arquitetos, então toda essa, de alguma maneira, a hora de trabalho de Naya não está contabilizada nesse processo de adaptação do projeto e tal, e isso viabiliza muita coisa. Também é uma pessoa que está morando, está lá na obra. A obra é um laboratório e a experimentação ela sempre vai favorecer o reuso. E eu tenho um espaço significativo, pelo menos até esse momento final, de estoque na obra, que quer dizer que eu posso comprar e estocar materiais até o momento de inserir eles. Então, eu tenho uma série de margens de erro nesse projeto que não existem em vários outros projetos de reuso que permitem que eu reutilize muito. E o projeto ele é feito de alguma maneira ao contrário, né? Então, se um projeto tradicional, o executivo ele é feito todo antes de eu aprovar no IPHAN, nesse caso, eu faço um projeto que é aprovado no IPHAN, e depois eu vou fazendo o executivo de cada apartamento a partir do material que eu encontrei. Então, eu não tenho retrabalho de projeto, o que faz com que a conta feche, né? Aqui, o casarão e as mais de 40 procedências de material que incorporam, do ponto de vista de sustentabilidade aqui, isso também significa que os materiais estão geralmente caminhando menos de 10 km entre desmontagem e reinserção. Isso é surreal, se eu comparar com materiais novos, grande parte deles industrializados vindo da China. E eu tenho coisas do tipo a reinserção da grade do Aquibeu, que era um projeto de Gilberto Chaves, o mesmo arquiteto da Casa de Jorge Amado, uma série de outros elementos. Essa grade aqui já inserida no casarão, com uma série de desenhos que fazem com que a grade que eu tenho vire a grade que eu preciso, né? Então, assim, o desenho ele faz com que eu não dependa de uma tempestade perfeita. Você nunca acha exatamente o que... Se você tiver um executivo fechado, você não vai encontrar no mercado de segunda mão. Então, essa ideia da flexibilidade como
um recurso de projeto, os desenhos de Naya, para que o que eu achei vire o que eu preciso. Enfim, fotos do casarão, com as janelas que a gente usou no 53 também. Aqui, dentro de uma nova inserção, essas janelas montando essa diferença entre o ponto do telhado original e o ponto do apartamento. Basicamente, tudo o que não é concreto que vocês estão vendo. Então, assim, as divisórias, as estantes, as mesas, as bancadas, as janelas, é material reutilizado. Aqui o forro que a gente retirou da mansão Carlos Costa Pinto, que era um edifício dos anos 80, aqui em Salvador, e a gente incorpora ele nessas nuvens. Pisos de um escada em mármore que não são do comprimento da janela original tombada, aí a gente junta um no outro para aqui subir os peitoris. Aqui os peitoris das janelas já instalados. Sempre dependendo dessa relação com os mestres. E mesmo coisas do tipo... à esquerda eu tenho a porta original do casarão, que é reinserida... Alta assim ou só para assim? Aqui eu tenho à esquerda a porta original do casarão, que é uma porta com esse acabamento desse goivete em 2 pontos, que é uma porta que até sempre que a gente encontra ela no casarão, ela é preservada, né, dentro do projeto, mas em algum momento ela acaba, tem mais porta do que precisa. E aí como é que eu faço uma porta gigantesca de 2,50 m por 1,10 m, uma porta claramente histórica, a partir de materiais reutilizados, né? Esse é um momento em uma obra de patrimônio tradicional onde se gasta uma nota para comprar uma porta de vinhático ou de cedro nova. Vinhático e cedro claramente são espécies passando por processos de extinção. Então, assim, as obras de patrimônio, quando elas demandam essa coisa muito específica, assim, eu preciso de um material daquela época, elas vão estar acelerando esses processos de extinção, não tem jeito. Quando eu preciso de uma pedra específica dos anos do século XVII, essa pedra já acabou, então eu estou acelerando o processo de extinção. E aí o que a gente faz? O Convento do Carmo era a Pestana, que era um hotel, vai virar um outro hotel, está tirando todas as portas dos banheiros, que não são portas tombadas, porque elas são das inserções do Pestana. São portas bem menores, mas que têm um formato ali parecido, e eu consigo juntar 2 portas dessa numa porta da que eu preciso. Então eu estou fazendo um elemento que repete um elemento tombado a partir de um elemento que foi uma inserção no edifício tombado, mas que não é do mesmo tamanho. Tudo isso através do ofício da carpintaria, dessa capacidade de adaptação da madeira. E aqui eu acho que infelizmente não tem fotos tão boas dessa escada, mas para mim esse é o momento onde o contato com o 53 ele costura, né? No 53 a gente mudou a escada de um cômodo para o outro. Essa escada aqui ela não é do casarão original, essa escada ela veio de uma casa em Nazaré e ela é um transplante. Então a gente desmontou ela em um imóvel, mandou para uma pessoa que tirou toda a cera dela, colocou aqui e ela está remontada, conectada entre 2 pavimentos. Para os não atentos, também rompendo esse paradigma da legibilidade, porque poucas pessoas vão entrar nesse imóvel e entender que essa escada não era daí, mas recuperando uma escada que pouca gente teria condição de reutilizar ela na sua integridade. Assim, eu digo, como trabalhador da arquivo, que pisos de escada triangular não tem nenhuma saída, e que seria muito difícil encontrar um arquiteto disposto à dor de cabeça que é desenhar uma escada a partir de uma outra escada inexistente, né? Escada, geralmente, você decide a escada a partir do seu pé direito, você não decide o pé direito a partir de sua escada. Então, essa ideia dos tamanhos dos espelhos, ninguém quer fazer a opção ao contrário. E fazer essa opção ao contrário, para mim, é uma decisão muito louvável, assim, que, de alguma maneira, está falando do tipo de intenção e desejo que, dentro da arquivo, desses processos, talvez fossem mais interessantes. Assim. Sempre é muito bom ouvir suas falas, esse trabalho que você desenvolve aqui em Salvador, mas agora Macota e Marculhão vão trazer também uma outra experiência que também é bem interessante para poder compartilhar com todo mundo.
Boa tarde a todas, todos. Queria primeiro parabenizar os colegas pelas apresentações incríveis que agradecem esse evento e agradecer também a Nivaldo pelo convite e a todos que estão participando, né, dessa organização do Arte Memória 6. A gente agradece muito por estar aqui. Eu estou fazendo só esse agradecimento inicial, vou já passar a Macota, a quem eu igualmente agradeço pela honra da gente estar caminhando juntos, né, Macota, nesse projeto, e ela vai contar essa história que tem começo, meio e começo. Vai lá, Macota. Olá, saudações ancestrais, saudações quilombolas a todas, todos e todos aqui presentes. Agradecer mais uma vez, reforçar aqui o nosso agradecimento ao Nivaldo pelo convite e também já adianto aqui o pedido de desculpa, porque não é um costume, uma tradição minha, né, apresentar o slide, então a gente vai tentar nós dois aqui comunicar dentro do mesmo tempo, tá bom? Eu venho do Quilombo Manso. O Quilombo Manso ele está localizado na Serra do Curral, que denominadamente é reconhecido enquanto Belo Horizonte, Minas Gerais. Fica na região leste, o nome do bairro Santa Efigênia. Mas a gente sempre nos reconhecemos enquanto Pé da Serra, é assim. E o Quilombo Manso ele surge ali a partir de um preto velho da minha mãe, né, na década de 70, que ele entende que precisava de um lugar para que a gente pudesse morar, mas ao mesmo tempo cuidar de nós e cuidar dos outros também, que sempre buscava o direito de casa, moradia e acolhimento. Então, o Quilombo Manso sempre foi reconhecido muito como uma casa de portas abertas, onde já chegou a abrigar 16 famílias, mas na medida que ia reduzindo o nosso território, por ser um território também que disputava o espaço com a urbanização de Belo Horizonte, o crescimento, né, do desenvolvimento sem o envolvimento da população, acabou que o Quilombo Manso perde mais da metade do seu território, ficando somente numa área de 360 metros quadrados, que era identificado como um lote. E aí, isso é o tamanho, né, hoje, mas que sempre continuou ali acolhendo as famílias. Não só a família, mas o centro dessas famílias era o terreiro. A gente costuma sempre dizer que os terreiros é a nossa sala de visita. Então, tudo que acontece, todo mundo que chega, a gente vai para o terreiro, porque a gente entende que ali no terreiro o acolhimento ele é coletivo, porque todo mundo chega para poder saber quem é que chegou. Então, ali o terreiro, a gente de tradição de nação banto, que em 1882 passou a ser território tradicional de matriz africana, o candomblé banto. E assim, mas sempre teve a presença do preto velho. Aqui a gente está, né, na terceira, hoje nós estamos na 5ª geração do quilombo, ali é minha mãe, eu e minha filha, mas eu já sou vó, eu já estou nessa maternidade, que é a fase melhor que se tem de compreender mais sobre pertencimento e territorialidade. E aí, em 2012, né, acho que pode passar, né? Aí é o terreiro de candomblé, em Belo Horizonte, ainda é o terreiro de candomblé, esse. E aí, em 2012, a comunidade ela tem uma intervenção do poder público. Na verdade, a minha mãe ela comprou esse terreno, mas eu acho que, como muitas das famílias pretas do Brasil, elas nunca vão ao cartório com medo de perderem o título das suas casas. Então, a minha mãe comprou esse terreno, a pedido, né, a orientação do preto velho dela. Quando ela termina de pagar o terreno, ela pega todas as promissórias e enfia debaixo do colchão. E assim, depois ela entrega a minha avó para minha avó guardar com segurança. A minha avó leva para uma casa de família e enterra esse documento original no terreiro da casa de família que ela trabalhava. E assim a gente perde totalmente o documento legítimo da comunidade e não tem como buscar a segunda via, porque ele nunca foi ao cartório.
E por causa disso, a prefeitura ela consegue dizer para a gente que esse terreno era uma área invadida pela comunidade e que nós estávamos morando numa área que não pertencia à comunidade. Então, os vizinhos que venderam o terreno para minha mãe, ele acaba fazendo de novo um novo documento, mas aí o Estado não aceita e fala que aquelas terras o município, desculpa, e fala que aquelas terras pertenciam ao Estado de Minas Gerais. Assim, em 2012, a Prefeitura de Belo Horizonte ela entra dentro da comunidade, expulsa todas as famílias, eram 11 famílias que moravam ali, e junto ela expulsa também o nosso sagrado. E aí, essa foto, somos nós ali ensacando, né, os assentamentos, os elementos, as vasilhas, tudo aquilo que pertencia ao nosso terreiro. E aí, foi aí, nesse momento, em 2012, que a gente, então, entende o que é racismo ambiental, racismo estrutural. Porque até então a gente não sabia lidar, né, com essa questão do município e a gente estava quase que aceitando e acreditando que realmente nós morávamos em uma área invadida, que nós invadimos uma área, porque nos documentos do cartório, né, nos documentos do município, aquilo ali estava como uma área, um lote vago e pertencia ao governo de estado. Então, a gente pega todos esses elementos e vamos pedir, então, para poder transportar. E a prefeitura fala que o Estado era laico e que ele só estava ali para poder transportar as pessoas e os móveis das pessoas. Os elementos do terreiro, eles não podiam pôr a mão, porque o Estado é laico. Então, a gente vai buscar apoio, né, nas empresas de transporte, e aí, nisso a gente chegou a chamar 4 empresas, para poder 4 caminhões, e os 3 caminhões que chegaram lá falaram que quando via os objetos e elementos, eles falavam que não carregavam elementos do diabo, nem de Satanás no carro deles, então que eles não levaria e voltavam para trás. Até que a gente então teve uma estratégia de colocar dentro de sacos pretos. Ali a gente não tem fotos, porque minha mãe não deixou registrar. E aí a gente coloca esses elementos no saco de lixo, e aí o último caminhão que chega, ele vai e não percebe do que se tratava, então ele permite que a gente, que fazer o transporte assim, a gente muda com o terreiro para Santa Luzia, porque a promessa que se tinha era de que em 3 meses a prefeitura iria reformar o nosso terreiro. Leva as famílias para o abrigo e o terreiro vai para o município de Santa Luzia. Chega em Santa Luzia, então, nós mesmos vamos começar em 2 dias a gente levanta um barracão para poder acolher, né, os elementos, os objetos, assentamentos sagrados do terreiro. E aí também acontece a ruptura da família, porque parte da família, inclusive a minha mãe, ela tem que ficar no município de Santa Luzia com a metade da família para poder ajudar a proteger ela, e nós vamos para um abrigo público para lutar pelo direito de voltar para a nossa casa. E assim começa então toda a luta e a história, né, do Quilombo Manso pelo direito ao seu território. Até que um dia a gente encontra, né, nesse desespero, Santa Luzia, ele é identificado como uma área de risco, um deslizamento de terra constante que acontece lá. Aí, tudo isso foi construído por nós mesmos. A gente gosta muito até de ficar, a gente fica muito orgulhosos, porque a minha mãe, desde quando nós éramos crianças, ela mesma construiu nossas casas. Cortava barranco e ensinava a gente também nessa construção. E agora eu estava até conversando com o Pedro, mais o Maculã, porque as pessoas chegavam no portão da nossa casa e ficavam gritando para minha mãe: Dona Figena, por onde é que eu entro hoje? E aí a gente ficava apontando a porta, porque minha mãe mudava a porta direto, constantemente. Então, toda semana, a porta da nossa casa era numa parede. E aí, quando a gente, depois que nós crescemos, até então a gente achava que isso era normal, era coisa comum. E aí, quando a gente cresce e começa a perceber que isso não é uma prática comum, a gente fala: mas por que a história mudava tanto a porta de lugar? E aí ela fala: porque a gente estava enganando a morte. Então, se ela batesse na porta, ela ia errar o caminho, ia voltar e não ia entrar. E realmente isso faz tanto sentido para nós, porque por mais que nós estamos ali, né, o tempo todo dentro de uma região
onde o genocídio da população preta chega a ser o índice maior no Brasil, a gente ainda consegue entender que nós passamos de geração à fase da nossa geração. Nós nascemos crianças e morremos avós. E sempre foi assim na comunidade. Então, eu acho que esse desvio, esse enganar a morte, mudando a porta de lugar, faz muito sentido. E aí, lá em Santa Luzia, também acontece essa mesma tradição da minha mãe de ficar mudando a porta do lugar. Ela só não muda a porteira, mas a porta, a janela, tudo isso para nós acaba não sendo bem terminado ou acabado, porque assim que termina, ela vai lá e muda a porta. E agora a gente está tendo um desafio, o Magulão vai explicar um pouco melhor, aí é o terreiro de Santa Luzia, que nós mesmos construímos, esse terreiro, no desespero, porque o sagrado estava sem teto, então a gente precisava proteger o nosso sagrado, porque a gente só é protegido se nós protegemos o que nos protege, né? E assim a gente correu para fazer essas casas e fomos lutar pelo direito ao território de Santa Efigênia. Aí ainda é o terreiro de Santa Luzia, é um terreiro muito pequeno, que ele, na verdade, quando nós construímos casas, esse terreiro sempre foi um incômodo para nós, porque quando nós construímos nossas casas, a gente constrói a casa pensando mesmo na família, o tempo todo ela crescer. E aí, por isso que lá em Santa Efigênia, as casas são todas grudadas no terreiro. E é uma estratégia muito comum nossa, porque quando a casa é grudada uma na outra, a gente consegue acompanhar também as famílias que estão morando naquele território. Então, se ela tem comida, a gente vai sentir o cheiro da comida da casa dela. Então, é tudo muito proposital, janela virada para janela, né, uma parede grudada na outra, porque a gente se monitora o tempo todo, tanto na criação das crianças, como também no desenvolvimento daquela família. E aí é uma forma também de escutar a conversa pela parede, também é uma estratégia muito comum entre nós, porque a gente quer saber como que aquela família está. E às vezes ela não quer falar para a matriarca dos seus problemas, então acaba com que a gente escuta e acompanha. A gente mete mesmo o dedo na vida, na colher, na briga de todo mundo, a gente mete a mão na panela de todo mundo. Então lá as casas são abertas, se tranca, a gente arrebenta a fechadura. Então é um tempo todo esse movimento diferente do que às vezes a sociedade entende de organização ou desorganização. Para a gente é cuidado um do outro, é um cuidado coletivo. Então, muita coisa é proposital mesmo, né? Principalmente esse acúmulo, né? Esse aglomerado de morar um muito grudado no outro. Aí é o terreiro, não só com a família do Manso, que é a família consanguínea, mas também a família de terreiro. E a gente gosta muito também de trazer um pouco sobre esse olhar. Oi, aí. Então, quando a gente se pensa, né, a arquitetura de terreiro, é fundamental que a gente entenda que os terreiros são espaços que compõem família o tempo todo. O tempo todo está entrando famílias para dentro do terreiro, e famílias essas que para nós faz todo sentido, é família, é pai, mãe, filho, tio, avó, primo, tudo isso o candomblé, ele nos possibilita, né, ressignificar, uma vez que a escravização, ela rompe com essa possibilidade. Então, o candomblé, aí a partir da cozinha, a gente fala que é o coração do terreiro, porque por aí passa tudo, né, a saúde do corpo, a saúde do espírito, o cuidado da família, o cuidado da ancestralidade. A cozinha, para nós, ela é como se fosse o coração que bomba sangue para todos os outros espaços do terreiro. Aí é o jogo de búzio que a gente fala, né, que é o sustento e a manutenção do território. É a partir daí que sai o alimento, que é a garantia do alimento, e a relação social para fora do terreiro. É a comunicação de dentro e a comunicação com os de fora. Ali, para a arquitetura, a gente gosta até de
de rir. Acho engraçado porque o Maculan, ele entendeu, né, quando a gente fala dessa boa relação também com a arquitetura, isso depende também muito da sensibilidade de compreender esse espaço geográfico. Para nós, aonde moram os inquices, nós chamamos de quartos. E aí, mas só que são quartos que não tem cama, são quartos que não tem guarda-roupa, que não tem móveis de quarto, mas para nós são quartos porque é ali que a gente deita a nossa cabeça para o nosso sagrado. Então, tem aí os quartos de Caiaia, o quarto de Lembá, de Matamba, Mutacalambô. Aí tem a família real, que a gente chama, que são as famílias, né, que tem a relação com, não só com a manutenção do humano, mas também o não humano, que são a família Zumba, Angorô e Cavungo, e que tem ali, geralmente próximo deles, Quitembo. Então, essa família real que nós reconhecemos dentro do terreiro. Acho que pode passar, Maculan. Tá bom? Ah, sim. Hoje, a comunidade do território do Manso, ele, desde 2012, que a gente vem nessa luta pelo território. E aí, em 2012, com a promessa de, em 3 meses, a prefeitura devolver para a gente o nosso terreiro reformado, o que ela devolve é um terreiro totalmente destruído. Então, ela quebra o terreiro todo, ela destrói tudo aquilo que a gente tinha apontado para ela enquanto sagrado, inclusive a vegetação. Quando a minha mãe comprou esse terreno, o que atraiu a minha mãe para poder ir para esse terreno foi uma parede na beira do córrego, que era uma parede de bambuzal, e ali a gente entendia que poderia ser o muro daquela casa e nós estaríamos protegidos. Tinha um pé de jatobá, onde nesse pé de jatobá a gente plantava um umbigo de todas as gerações que nasceram nesse território. E quando a prefeitura ela percebe essas histórias, então ela começa a destruir todas essas identificações que nos colocavam enquanto pertencentes dessa terra. E aí, quando foi agora em 2013, a gente consegue voltar para o território, né? A comunidade volta para sua casa, mas aí a gente não consegue levar o terreiro porque a parte sagrada de toda a vegetação a prefeitura tinha cortado, tinha demolido, e em 11 meses constrói várias casas ocupando o nosso território, mesmo porque a gente ainda não tinha como provar que éramos donos dessa terra. Quando chega em 2017, aí a prefeitura entende que o que ela cometeu foi um crime, mas não há nenhuma reparação a não ser o registro e o reconhecimento enquanto patrimônio do município. Em 2018, o Estado também vai e consagra, né, esse título enquanto patrimônio do Estado de Minas Gerais, tanto o território de Santa Efigênia, quanto o território de extensão em Santa Luzia, onde é o território que nós chamamos de território sagrado. Aí, em 2021, a prefeitura, então, ela concede a titulação, né, desses 360 metros, ela consegue mais 100 metros para estender ao Manso, onde que a gente tem o desafio ali de recuperar o terreno para poder criar uma horta. E aí, nessa época, a gente conhece Maculan, que veio com uma proposta mesmo de ajudar a gente a entender um pouco sobre um projeto de muro lá em Santa Luzia, porque tinha desabado esse terreno, e aí também estava em risco de perder esse território. E aí o Maculan vem para poder entender toda essa geografia mesmo do terreiro, né, e essa composição geográfica do que é um terreiro de tradição, um terreiro de candomblé. E aí ele, nesse diálogo, tanto para nós também entender o que era arquitetura, porque a gente não fazia ideia, né, do que era projetos arquitetônicos, até os únicos contatos que nós tivemos com questão de obras foi para poder condenar tudo aquilo que nós construímos durante toda uma vida e dizer que havia um risco de desabamento, até que a natureza vem e mostra para a gente que o desabamento era o que estava acontecendo em Santa Luzia e vira a nossa atenção para lá. E aí a gente encontra Maculan e propõe a ele, que ele nos propõe ajudar, nos apresenta o coletivo Levante, e aí o coletivo Levante nos ajuda a compreender que precisava fazer algumas reformas necessárias para estruturar o terreno. Mas antes disso, lá em Santa Efigênia, quando a gente volta para o terreno de Santa Efigênia, então a gente mesmo começa
nós vamos atrás de um engenheiro do IPHAN, e aí o engenheiro do IPHAN vai até Santa Efigênia e entende que não havia nenhuma condenação, o terreno ali não estava em risco de desabamento, muito pelo contrário, era um terreno muito seguro, e então a gente começa a investigar por conta própria o que é que tinha acontecido. E aí nós descobrimos que o manso, na verdade, ele estava no meio do caminho de uma mineração. E aí essa mineração, né, que é a Tamisa, ela, na verdade, o manso, entendendo da normativa, né, da OIT 169, que garante a consulta prévia livre informada por direito às comunidades quilombolas, numa área de um raio de até 8 quilômetros, a gente estava a 6 quilômetros da área da mineração. Então, toda essa tentativa de apagamento, de desconstrução, de descaracterização do nosso território enquanto território quilombola, foi proposital para poder facilitar o licenciamento à mineração sem precisar citar o quilombo. Aí, nesse meio do caminho, a gente, então, denuncia, descobre, né, que toda essa tentativa de 2012 da remoção das comunidades, da família dessa comunidade, para dentro de um abrigo público e que dali iria para uma moradia popular, a gente que voltou por conta própria, nós mesmos conseguimos ali recuperar toda a nossa área, já estava metade das janelas, metade das portas, o encanamento, tudo isso tinha sido arrancado, né, o esgoto tinha sido rompido, e aí a gente fala, não, nós vamos voltar, porque lá no abrigo, o que nos proibiu, o que nos mobilizou, né, a voltar para a nossa casa, foi porque no abrigo nós começamos a fazer rodas de capoeira e tocar tambor, e isso começou a incomodar a administração do abrigo, e aí eles proibiram a gente de tocar tambor. Então a gente falou, nós vamos voltar, mesmo que seja no meio do quebrado, nós vamos tocar nosso tambor lá no nosso terreiro. E aí quando nós chegamos lá, a gente falou, a gente dá conta de recuperar isso tudo aqui, e aí nós fomos recuperando lá, e ao mesmo tempo os problemas de Santa Luzia começaram a surgir, até que a gente parou um pouco Santa Efigênia, arrumamos Santa Efigênia, mas fomos focar nesse projeto, né, de Santa Luzia, para poder entender também sobre a necessidade, né, do cuidado, mesmo depois de ser reconhecido como patrimônio, a cultura, a tradição, ou tudo isso que identifica a população preta desse país, ainda é abandonado. E aí, o manso já era patrimônio em Santa Luzia, já era patrimônio em Santa Efigênia, e mesmo assim ainda a gente teve muita dificuldade para poder aprovar ou conseguir o recurso do projeto da obra do muro, mesmo sendo identificado que havia um risco de desabar todas as construções do Santa Luzia. E aí a gente encontrou com o Maculan veio nessa parceria do Levante para que a gente pudesse reformar, e nesse diálogo interestadual, né, de município e estado de Santa Luzia, a gente conseguiu chegar no governo do estado, e aí hoje o manso está contemplado com um projeto que chama... faz parte de um investimento do Ministério Público, né, Macota, com um recurso que é proveniente de TACs, né, termos de ajustamento de conduta, e que são então revertidos através de uma plataforma chamada Semente a projetos que têm ênfase em meio ambiente e patrimônio. Então, no caso, essas duas questões se aplicam ao território do manso. Eu vou apresentar o projeto de Santa Luzia, então essa é a caracterização atual do terreiro, que também considera a presença de algumas residências, são 3 residências, inclusive a da própria Mãe Efigênia, os espaços diretamente ligados às atividades do terreiro, né, o barracão e os outros ambientes diretamente relacionados, e as casas de santo, ou os quartos de santo, que a Macota acabou de mencionar. E as questões principais trazidas pela Mãe Efigênia, pela Macota e outras pessoas que habitam, né, esse território,
e convivem e participam das atividades do terreiro, né, nos trouxeram, foram principalmente a questão de segurança, que a Macota já se referiu, né, foram feitos 2 muros, ou um primeiro deles já concluído, o segundo em construção, como uma medida de estabilização desse terreno, que é um terreno bastante acidentado. E um segundo ponto muito importante é o da ampliação ou da adequação de alguns ambientes, de alguns espaços, notadamente o próprio barracão, que hoje se mostra pequeno para o número de pessoas que frequentam o terreiro, e a cozinha, como a Macota também disse, é o coração e é um espaço fundamental e que precisava ser ampliado. E um terceiro aspecto, o terceiro e último aspecto dos mais relevantes para essa readequação espacial que nós estamos fazendo, é a questão da acessibilidade, porque as casas de santo, elas ficam na parte mais alta do terreno, em sua maioria, a não ser as que estão próximas à entrada, né, do terreiro. Então, com isso, o acesso a essas casas de santo ficou muito difícil, especialmente para a mãe Efigênia, que já tem alguma dificuldade de subir até esses pontos mais altos. De maneira que a determinação do projeto, ela passa a ser o que para nós inicialmente pareceu uma mudança radical, e a gente por várias vezes consultou a Macota e mãe Efigênia a esse respeito. A intenção era fazer uma troca de lugares entre as casas de santo, os quartos de santo, com as casas de família, na medida em que as casas de santo passassem a estar mais próximas do barracão e assim, consequentemente, acessíveis, enquanto as moradias passariam a ocupar a parte mais alta. Eu não sei se aqui eu consigo apontar com isso, acho que não, né? Consegue. Esse aqui? Ah, tá. Acho que é o ângulo aqui que não está muito bom. Não, legal. Então, eu vou passar aqui no próximo desenho, que eu acho que vai ser melhor para explicar Parece que eu fiz alguma besteira aqui. Parou de passagem. Eu acho que a central é lá, né? Bom, eu acho que ele passou até 2, na verdade. Deixa eu ver. Isso. Então, essa é a situação atual, e todas essas áreas em vermelho, de alguma forma, elas estão sujeitas, então, a fazer parte dessa reorganização espacial. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, de fato, é uma reordenação significativa, intensa, mas vem diretamente atender às necessidades e aos pedidos dessa comunidade. Então, aqui à direita e ao alto da tela, as casas de santo da entrada, né? A casa de Exu, Oxóssi e Ogum. E na sequência o barracão ali, né, a área cinza maior, acima do barracão a cozinha, que já está na proximidade de uma área de corte do terreno e que vai ser então estabilizada, já em processo. E na porção posterior do terreno, essas casas são habitações, e lá ao fundo as casas de santo, já numa porção mais alta. Talvez seja um arquivo um pouco pesado, que demore para passar.
esse arquivo agarrou. Ah, sim. Pode, eu acho que esse aí já está legal. Então, essa é a configuração proposta, em que a intenção é liberar o barracão do contato direto, parede, com alguns ambientes, e com isso, tanto ampliar o seu espaço, a gente aproveita parte das paredes que hoje definem esse salão, mas consegue crescer o espaço interno do salão na direção da rua, e com a criação desses corredores ou essas áreas de circulação em torno do salão, a gente ganha uma possibilidade de ampliar aquilo que já acontece naturalmente, que é de uma vez lotado, né, quando o salão já está cheio de pessoas, a gente tem portas em todo o redor por onde as pessoas também vão acompanhar a gira, mesmo estando fora do salão. Encerramos? Então mas posso só fechar essas imagens? Então aqui eu vou só concluir aqui, em amarelo, as casas de santo, já reposicionadas. A gente tem também, como nós vamos ver nas imagens na sequência, uma diferença de um plano construtivo, de uma materialidade, um processo construtivo que vai ser distinto entre o barracão, que está sendo preservado numa solução de alvenaria, de paredes de alvenaria, e a cobertura nova, que vai ser cerâmica, vai ser distinto das casas de santo, onde a gente vai, pretende adotar sistemas construtivos com terra e possivelmente também com bambu. E ao fundo, a primeira casa maior é a casa da Mãe Efigênia, com uma condição de acesso mais facilitada, e as casas que ficam na porção mais alta do terreno, aqui a gente vê no alto dessa perspectiva. Então aqui chamando a atenção para a questão construtiva, né? As casas de santo têm a cobertura em piaçava, né? A estrutura, a intenção é fazer em bambu, e aí a gente tem essa área frontal, que antes era bastante ocupada, ela ganha agora uma condição de pátio, que é importante também para essa chegada no terreiro e a realização também de atividades no ambiente externo, porque o terreiro ele cumpre uma infinidade de papéis, né, de educação, de formação, de uma lida, né, com essa paisagem, um entendimento da paisagem, das ervas, da vegetação, da fauna também. Então, todos os espaços que a gente conseguiu melhorar para que eles pudessem absorver outros usos, né, e usos mais coletivos, isso foi feito, assim como também melhorar toda a condição de ventilação e iluminação dos espaços, que, dada a maneira como as obras foram feitas historicamente, muitas vezes isso comprometeu as condições ideais de circulação de ar e de iluminação, o que a gente tentou melhorar junto com o Manso. E aqui é um pouco de como a situação se encontra hoje, o muro em construção, a cozinha que ficava junto ao muro já removida e vai ser reconstruída no mesmo lugar, porém com outra dimensão e com mais condição, uma melhor condição ambiental. E por fim, eu acho que a Macota, melhor do que ninguém, pode fazer o começo, né? Nós fizemos o início, o meio e agora... Sim, para ser bem breve mesmo. Então, aí esse ano, né, em maio desse ano, a gente foi para cima mesmo da mineração e fomos retomar o nosso território, entendendo que é nós mesmos que temos que fazer essa proteção e essa preservação, até porque o Estado não trata a natureza enquanto indivíduo. E aí nós, enquanto, né, agentes da natureza, promotores desse saber,
A gente precisa desse território, até pela sobrevivência e a manutenção das nossas práticas, não só religiosas, mas também cultural. E aí a gente fez uma retomada, que chama mesmo Retomada para Não Morrer. Essa retomada é o território que é o Amatamba, que, na verdade, foi a urbanização que nos rompeu e nos separou desse território, e hoje ele está ameaçado, né, pela mineração, uma vez que ele já passou pelo processo. Isso foi no dia da retomada. O Estado ele colocou a polícia para poder nos expulsar de lá, e a polícia não tendo argumento, aí acabou provocando o tráfico, e o tráfico acabou vindo, e no confronto com a comunidade a gente achou melhor recuar, e aí fomos para uma mesa de debate, de negócios. Esse processo está até hoje, né? Recentemente, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele cria e publica um decreto que as comunidades só vão poder ser consultadas, ou só vão ter direito ao 8169, se elas tiverem o RTID, e se o INCRA tiver já desenvolvido esse RTID. E aí a gente entende que, na verdade, o Estado ele não poderia ter esse poder, né, de criar uma legislação em cima de uma regulamentação internacional, de um decreto internacional, porque a 8169 ela é um acordo do Brasil com a ONU de proteger os territórios tradicionais, né, indígenas e quilombola. E aí o governador tentando atropelar esse direito, passando por cima desse direito, justamente para negociar e favorecer as minerações em Minas Gerais, ele acaba criando um decreto que coloca as comunidades quilombolas totalmente sem defesa, porque a maior parte dos quilombos em Minas Gerais, eles não têm, né, o processo do RTID ainda finalizado. E assim aí é um símbolo que para nós é um símbolo de determinação, né, respeitando aí a filosofia Tincas, quer dizer, o amor sempre volta para casa. E é nesse sentido que a gente, enquanto quilombola, enquanto povos de tradição, a gente todo dia sai de casa dizendo um para o outro, o amor sempre volta para casa, para que possa ter a certeza, né, de que a casa é o nosso maior afeto, o território, a natureza é o que nos acolhe. Então, é um pouco isso, e daqui a pouco meu avô também está voltando para casa, nós estamos voltando para casa. Então é isso, gente, obrigada, e que todos vocês voltem para casa. Todas as apresentações estão maravilhosas, tanto que temos muita coisa para debater, conversar. Temos 5 minutos. Alguém tem perguntas a fazer? Nenhuma mão levantada? Então, mesmo realmente, só tenho a agradecer a vocês, Maculã, Macota, Pedro, João, Martina. Temos muitas inquietações, sai dessa mesa extremamente satisfeito, tocado, muito cativado e cheio de inquietações, poder conversar cada vez mais. E espero que o restante do público também possa ter esse contato com vocês, porque vocês nos trazem discussões de patrimônio que são muito interessantes, muito pertinentes e necessárias nos nossos dias atuais. Obrigado.